Olá pessoal que faz a disciplina de Mecânica para Engenharia. Esse vídeo aqui é uma revisão, serve como uma revisão para você conseguir facilmente achar os ângulos dentro de uma treliça. Estamos vendo no atual momento o assunto treliças, né, na disciplina. E aí, para que não haja nenhuma dificuldade para você conseguir achar esse ângulo e fazer também a decomposição das forças nos eixos, né, após achar ele, então vou preparar aqui uma explicação bem simples para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Aqui a gente tem uma treliça, né, com 5 nós, o nó A, B, C, D e o E. E aí são também 4 ângulos diferentes que você tem. Você tem um ângulo no nó A, outro no nó B, que é diferente, outro no nó C e outro também no nó D. Eu vou falar dos ângulos no nó A e nó B. E vocês podem fazer depois como treinamento para o nó C e o nó D. Então, qual é a primeira coisa a ser feita para você identificar qual é o ângulo? Você tem que olhar para a sua treliça e imaginar onde está o triângulo retângulo correspondente àquele ângulo que você quer achar. Então, olha só. Aqui no nó A, você vai chamar aqui de ângulo alfa, primeiramente aqui. E aí a gente vai observar o seguinte. Eu vou identificar um triângulo retângulo com as medidas que nós temos aí. Vou traçar aqui do vértice E até a base aqui da treliça um segmento, né? E chamar esse ponto aqui de ponto O. Lembrando que esse ponto O ele não faz parte dos nós da treliça. Ele só vai ser utilizado para eu identificar o tamanho, né, aí no meu triângulo retângulo. E aqui você tem um ângulo reto, tá? Então, para facilitar a visualização, eu vou desenhar aqui em outro papel justamente esse triângulo retângulo aí, né? Então, observem. Eu tenho aqui, né, justamente o cateto, né? O cateto oposto, que ele é 9 metros, né? Aqui você tem o ângulo reto. E quanto vale o cateto adjacente? Olha, 5 mais 6, né? Que dá 11. Então, 11 metros. Aqui você tem um ângulo alfa. O que está faltando achar? Aí, a hipotenusa. Então, essa medida aqui, x, é a hipotenusa. Eu vou achar como? Pelo teorema de Pitágoras, né? Você faz x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 81 mais 121. Então, x ao quadrado igual... Então, 81 mais 121 dá 202. Então, 202. Então, o valor x é raiz quadrada de 202. Então, você coloca aqui raiz quadrada de 202. E você vai colocar aqui as relações, né, trigonométricas para esse triângulo retângulo aqui. Qual é o seno, então, do alfa? O seno do alfa é o cateto oposto, que é o 9, dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar 9 dividido pela raiz quadrada de 202. Né? Qual é, então, o cosseno do ângulo alfa? É o cateto adjacente, 11, dividido pela raiz quadrada de 202. E qual é a tangente do ângulo alfa? É o cateto oposto, 9, né? Dividido pelo adjacente, 11. Então, você tem aí os valores trigonométricos, né? Seno, cosseno e tangente. Bom, isso aí vai depender de cada colega aí, cada aluno que desejar deixar os valores de seno, cosseno e tangente assim, na forma fracionada, ou você pode também colocar os valores na forma decimal, né? Então,
se eu quiser colocar na forma decimal, eu só divido logo. 9 dividido pela raiz quadrada de 202. Eu vou ter, então, o valor de 0,6332. Tá aí. O seno do alfa é esse valor. Cosseno do alfa, então, é 11 dividido pela raiz quadrada de 202. Tenho 0,7739. Então, cosseno do alfa é 0,7739. E a tangente do alfa, 9 dividido por 11. Eu tenho o valor 0,81, que é uma dízima periódica aí. Tá? Então, assim, caso você não queira trabalhar com o valor já diretamente do seno, cosseno e tangente, você pode também achar o ângulo. Como é que você faz para achar propriamente o ângulo? Você usa qualquer uma das medidas na calculadora aqui e verifica, né, pela operação inversa. No caso, eu vou pegar aqui a tangente. Aperto Shift, tangente a menos 1, ou seja, arco tangente, né? Então, o alfa vai ser arco tangente desse valor, 0,81. Né? Então, 0,81. Lembrando que é uma dízima periódica, esse 81 se repete indefinidamente, né? Então, você tem aqui esse valor, 39,289 graus, né? Então, tá aqui. Se você quiser utilizar o ângulo, memorizar o ângulo, né, e calcular seno, cosseno e tangente, está aqui os valores, né? Se você fizer, tirando a prova real, coloque seno de 39,289, olha aí, 0,6332, está aqui. Cosseno de 39,289, 0,7739. E a tangente de 39,289, 0,8181. Está aqui. Então, você que vai definir a melhor forma de trabalhar na hora de resolver o problema. Na hora do exercício, na hora da prova. Né? Isso vai de cada um. Então, tendo esses valores aqui, ó, para o ângulo alfa, aí você vai resolver. Quando lhe for pedido numa questão, para você decompor, né? Então, imagina que você tem aqui o nó A e você tem, por exemplo, assim. No nó A, forças para cima. Geralmente aqui no nó A você tem uma reação, se tiver apoiado aqui, né, um apoio de segundo gênero, uma reação em A para cima, né, você já tem chamada RAY. E aqui você tem a força nessa barra AB, né, que eu costumo numerar. Eu coloco barra 1, aqui ó, a barra 2, aqui a barra 3, aqui a barra 4. Aí você vai numerando, aqui a barra 5, aqui a barra 6 e aqui a barra 7. Tá? Então, você vai conseguir achar a força de tração ou compressão em cada uma dessas barras, caso você tenha os valores aqui, né? Então, imagina que você tem aqui no nó A, aí você quer fazer a decomposição das forças que estão nele. Então, o que você vai fazer? Aqui você tem a força 1, né? Na barra AB. Então, vou colocar para cá, ó, a força 1. Então, você tem aqui a força 2, que é a barra AE. Né? Força 2. Ela está inclinada. Eu vou colocar assim, né? Força 2. E aqui você tem um ângulo alfa. Tá? Então, observe. Como é que a gente vai decompor essa força aqui nos eixos? Tá? Você vai observar qual é o lado que o ângulo está adjacente. Então, se o ângulo alfa está aqui, o adjacente é esse
valor aqui, o F2x, né? Então, quem vai ser esse F2x? F2x vai ser o F2 vezes o cosseno do ângulo alfa, porque ele está adjacente, está junto. E o F2y, bem aqui, né? F2y vai ser o F2 multiplicado pelo seno do ângulo alfa. Tá? E aí você já tem os valores, você não se preocupa mais com o cosseno nem com o seno, porque você já tem os valores. Ou se você quiser usar o ângulo, você usa também, não tem problema, né? A questão é você não errar aqui. Onde está o ângulo adjacente vai ser o cosseno e o outro vai ser o seno, não tem problema. E aí, após a decomposição das forças, como é que eu utilizaria na resolução de uma questão, né? Você ia colocar assim, que o somatório de forças em x é igual a zero. No caso, você tem aqui a F2x mais o F1, né, igual a zero. E o somatório de forças em y igual a zero também. As duas estão para cima, são positivas, né? F2y mais a RAY igual a zero. O sinal da força que viesse depois que você resolvesse essa questão, que ia dizer se seria tração ou compressão, né? Mas a simbologia que você utiliza aqui no início, ela é padronizada. Forças para cima, você coloca sinal positivo aqui na frente, né? Mais F2x mais F1 igual a zero. Tá para a direita, né? Aqui também, no caso do vertical, mais F2y mais RAY igual a zero. Pode ser que quando você calculasse aqui, né, o F2 chegasse a um valor negativo, aí você ia dizer que era compressão, né? Se fosse positivo, você ia dizer que era tração. E da mesma forma eu vou fazer agora para o B, né? Eu quero achar esse ângulo aqui, né? Vou chamar de beta. Aí você localiza onde está o triângulo retângulo relacionado a ele, né? Está aqui, ó. Eu vou desenhar para cá. Coloco aqui beta, né? O valor aqui vai ser 9 metros, né? Na vertical, 9 metros. E aqui na horizontal, 6 metros, né? E aí eu preciso da hipotenusa aqui, para poder definir qual é esse ângulo beta. Então vamos lá, né? Calcular. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 81 mais 36. X ao quadrado igual 117. Então, x é igual a raiz quadrada de 117. Eu coloco aqui, raiz quadrada de 117. E aí a gente faz, né? Qual é o seno do beta? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, 9 sobre raiz de 117. Cosseno do beta? Cateto adjacente sobre raiz de 117, que é a hipotenusa. E a tangente do beta? Cateto oposto, 9 dividido pelo adjacente, que é 6. Você já pode identificar aqui os valores, né? Se quiser também. Então, vamos lá. 9 dividido pela raiz de 117. Você tem aí 0,832. 6 dividido pela raiz de 117. 0,5547. Vou colocar só 3 casas aqui. E 9 por 6 é o valor 1,5. Tá, aí vamos supor que você não quer achar direto qual é o seno e cosseno, você quer achar o ângulo, é você que decide. Você quer achar o ângulo. Então, você utiliza aqui
no valor que já está com casas decimais definidas, né? 1,5. Então você utiliza a calculadora. Esse ângulo beta, quem ele é? Ele é o arco tangente de 1,5, de 1,5. Né? Então beta tem qual valor? Vamos fazer na calculadora. Olha como faz. Aperta o Shift, aperta a tangente a menos 1 aqui, ó, e 1,5. Está aí o valor do ângulo, 56, como é 3099, então você arredonda aqui para 1, então 56,31 graus. Tá aí. Então você trabalha diretamente colocando o seno, o cosseno, ou pega o ângulo e toda vez que lá no problema pedir seno, cosseno, você faz aqui, né? Seno de 56,31 dá quanto? Ó? 0,832, está aqui, né? Rolou. Cosseno de 56,31, 0,554, está aqui. E tangente de 56,31 deu 1,5. Então, está tudo confirmado aqui, né? Se você tiver um nó onde você precise decompor as forças, né? Agora vai ficar fácil, você já tem o seno e o cosseno do beta. Olha aqui, né? Então, vamos observar o seguinte, nesse nó aqui, você não tem nenhuma força aplicada nele próprio, nem para cima, nem para baixo, né? Na vertical aqui, você não tem. Então, as forças que estiverem na vertical vão ser resultantes de decomposição de alguma barra, que no caso aqui, observe que é a barra 3, né? Então, você tem aqui a barra 3, que eu vou chamar aqui de F3. Aqui o ângulo beta, né? Nesse caso aqui. Aqui você vai ter a F4 e aqui você vai ter a F1, né? Já estão forças nativas aqui no nó. Ó, F4 e F1. E você pode colocar, ó, no caso aqui, ó, coloque F4 para a direita e para cá F1. Já não tem as verticais, que vão resultar da decomposição aqui da F3, né? Então, da mesma maneira, você vai fazer a decomposição da F3, né? Vou colocar aqui um pouquinho menor. Veja que está adjacente aqui o beta, então é cosseno. Então aqui é a F3x. Né? Você pode colocar aqui F3x é F3 multiplicado pelo cosseno do beta. Então a F3y vai ser a F3 multiplicado pelo seno do beta. Consequência aqui, ó. Você coloca aqui, né, no eixo a F3y e aqui a F3x. Né? Feito isso, você pode apagar aqui a força que a gente usou para decompor, que vai resultar somente aquelas forças que você vai utilizar nas equações, né? E aí, novamente, você faz aqui, ó, caso você já tenha aí os valores, né, provenientes da força 1, que você já achou, da força 2, para você utilizar para esse outro nó. Então, você coloca aí, né, que F3y, né, igual a zero, porque é a única força que está na vertical aqui, né? Então, já tem o valor dela aqui. Então, mas você não quer F3y, você quer a F3. Então, automaticamente ela vai dar zero também, porque se você fizer assim, ó, F3y é F3 vezes o seno do beta, que é igual a zero. Numa multiplicação de dois fatores que dá zero, o seno não é zero, então F3 que é zero. Então, pronto. E aqui na horizontal você tem, né, que F4
mais F3x para a direita, né? Menos a F1 que está para a esquerda, igual a 0. E aí você resolve, né? Porque aqui você vai precisar, aqui você já sabe que é 0, né? Então, você pode colocar F4 menos F1 igual a 0, e você vai acabar concluindo que F4 igual a F1. Aí, essa F1, você tem que saber quanto é, né? Se é tração ou compressão, de acordo com os cálculos para o nó A, né? Então, é isso, pessoal. Então, já explicitei como achar o ângulo. Você pode optar por deixar seno, cosseno e tangente com os valores, ou pode optar também por achar o ângulo, né? Então fica mais fácil assim, para decompor nos eixos. Tá legal. Até a próxima.